mais uma quarta-feira, né, que eu sinto muito feliz poder, diante de uma responsabilidade tão grande, poder falar das maravilhas de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que domingo eu tinha duas mensagens em mente. Eu falei, Senhor, meu coração está mais voltado para essa. E eu tinha duas. E aí o pastor falou na mensagem dele de domingo, e aí eu pensei, não acho que Deus quer falar do outro lado, não é bem o que eu quero falar. E eu fico feliz, irmãos, porque é uma passagem, primeiro, que se trata de Davi. Davi é um dos personagens do Antigo Testamento que eu mais gosto de ler as histórias de Davi. Todos os personagens do Antigo Testamento, eles são inspiradores, nos faz refletir, nos faz pensar, mas a de Davi, eu gosto muito das histórias de Davi. Não dá para explicar em detalhes o porquê, mas Davi sempre foi, eu já falei isso algumas outras vezes, personagem que eu mais gosto de falar com ele, de falar dele principalmente em pregações. E aí eu estava lendo a respeito desta passagem, e o Senhor tinha colocado no meu coração, e eu fui estudar a mensagem. E o Senhor colocou uma coisa interessante no meu coração, que eu aprendi muito, porque essa passagem, ela tem 4 personagens que, transferindo para os dias de hoje, também vai existir no nosso meio. Existiu no meio do povo de Israel, e também existe no nosso meio. E a palavra de Deus, ela tem essa finalidade. Ela vai contar a história e vai nos chamar para observar e vai nos chamar para refletir sobre situações. Gostaria de abrir com os irmãos, que os irmãos abrissem o livro de 1 Samuel, capítulo 6. Eu não vou ler muito a história que eu quero contar para os irmãos aqui, ela é extensa, então não dá para ler tudo. Vamos ler só o capítulo 6. O 20 ao 22 já é o final da história, mas eu gostaria que os irmãos lessem comigo esse pedaço. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o seu manto na frente das escravas de seu servo, e como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer um outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor. Celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas em quem você mencionou. Irmãos, esse é os dois últimos personagens que eu gostaria de comentar, porque no texto que nós lemos, nós vamos falar sobre o objeto mais importante que existia dentro do reino de Israel, que é a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto. Era o momento mais importante de Israel, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrar no lugar santo dos santos e oferecer sacrifício. Então, esse objeto era para Israel o mais importante, porque ele significava a figura de Deus presente no meio do povo. Deus estava no meio do povo. Em todo momento, Deus estava no meio do povo. Mas aquele objeto significava visivelmente a presença de Deus. Não existia outro objeto dentro de Israel com a maior representação de Deus no meio do povo, como a arca. E aí, irmãos, essa arca, para nós chegarmos aqui na história de Davi, porque quando nós lemos a primeira vez esse texto,
parece que Mical tem razão do que ela está falando. Parece que Davi, sim, está tirando a roupa, dançando nu, despido no meio do povo, fazendo ridículo diante da arca, porque ele está trazendo a arca para dentro de Jerusalém. Parece que ele está fazendo um ridículo. Mas aí, irmãos, nós vamos entender que Davi estava numa êxtase tão grande de alegria, que ele fez coisas que um rei nunca fez dentro de Israel. Por que Davi fez isso? Porque ele era Davi? Não, porque Salomão nunca fez, Saul nunca fez, nenhum outro rei nunca fez nada parecido diante da arca, que era diante da presença de Deus. Interessante, irmãos, que a arca, para o povo judeu, sempre foi um objeto de misticismo. Eles viam aquilo e respeitavam assim como a presença de Deus. Mesmo aquele objeto não sendo Deus, eles tinham para si que significava sim como a presença de Deus. Era algo espetacular para o judeu. Porém, irmãos, essa arca, ela estava muito bem obrigado até o dia que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pensaram o seguinte: vamos pegar essa arca, levar para um campo de batalha, porque nós vamos vencer essa batalha, porque Deus está conosco. Se Deus está conosco, irmãos, nós vamos vencer essa batalha. Aí acontece a tragédia. Acontece que Ofni e Finéias morrem, os filisteus levam a arca para a terra dos filisteus, e ali na terra dos filisteus ela vai permanecer por 7 meses. A arca está presa na cidade dos filisteus por 7 meses. Então ela está entre Ecrom, ela está na terra dos filisteus por 7 meses. É interessante que quando ela está na terra dos filisteus, nós conhecemos bem a passagem que o Deus dos filisteus, Asdod, ele está diante da arca e ele cai. Aí eles levantam, aí ele cai. Aí eles levantam, aí ele cai. Aí Deus acomete no povo filisteu uma doença e o povo começa a se preocupar. Chama os magos, chama os sábios e fala: o que nós vamos fazer com essa arca? Porque essa arca está trazendo doenças para o nosso povo. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar 2 vacas com 2 bezerros. E vamos colocar as 2 vacas, as 2 vacas de 2 bezerros novos, vamos tirar os bezerros e vamos colocar a arca em cima de uma carroça nova. Quando ela estiver indo sentido o povo de Israel, nós vamos entender que Deus está levando a arca. Se essas vacas voltarem para os seus bezerros, então nós vamos entender que foi só um acaso que nos acometeu. Então eles colocam a arca e as vacas começam a ir sentido Israel. E o povo filisteu começa a acompanhar aquela carruagem, aquela carroça, até chegar dentro dos limites de Israel. Então, quando eles chegam dentro dos limites de Israel, tem uma cidade que chama Bet-Semes. Então, ela está no caminho. Quando o povo está chegando dentro dos limites de Israel, tem um campo de um homem chamado Josué. Quando ele chega dentro do campo de Josué, os filisteus falam: graças a Deus. Eles fazem uma oferta de culpa, eles fazem uma oferta para Deus, fazem ratos e uns objetos de ouro, coloca no meio, manda, e a carroça vai embora. Quando chega dentro dos limites de Israel, nessa cidade chamada Bet-Semes, o povo de Israel, no campo de Josué, vê aquela imagem de uma carroça que há 7 meses estava longe de Israel, porque todo o povo sabia que estava longe. Dentro do campo de Israel, eles começam a se alegrar. Voltou para nós a grande presença de Deus. Está no nosso meio a grande presença de Deus. E isso era motivo de alegria, e o povo começou a jubilar, se alegrar, pular de alegria. Voltou, a arca voltou, eles pegam aquela arca, colocam em cima de uma pedra e começam a fazer festa, Por algum motivo, alguns homens começam a olhar dentro da arca para ver o que tinha. É interessante que quando eles começam a olhar de curiosos, e aí que está a primeira situação.
o curioso, eles olham, o texto diz, do 4 em diante, até o 6 que nós lemos, que os 70 homens morrem. 70 homens morrem. Por ser curiosos, eles começam a olhar assim para ver o que tinha dentro da arca. O povo de Israel sabia que aquele objeto era um objeto sagrado, objeto santo, que não podia nem manusear o objeto de qualquer jeito, tinha todo um ritual. E agora, por algum motivo, devia ter uma brechinha, vamos dar uma olhada para ver o que tem lá dentro. E a Bíblia diz que 70 homens morrem. E aí, irmãos, essa cidade era uma cidade sacerdotal. Existiam algumas cidades em Israel que elas eram sacerdotais. O povo de Levi não teve herança, mas eles tinham cidades. E essa, provavelmente, segundo o comentarista, era sim uma cidade sacerdotal. Então, quando aqueles homens vê, eles oferecem, faz alegria, voltou a arca, meu Deus, que alegria, vamos agora jubilar, chegou no nosso povo de novo, a presença de Deus está no nosso meio. Aí, curioso, vai lá e olha e morre, 70, de uma vez. E o povo começa a ficar assustado, fala, opa, calma, não é bem por aí, não queremos mais a arca no nosso meio. Os 70 morreu, Deus está castigando o nosso povo, vamos mandar embora de novo. Vamos mandar essa arca embora, vamos tirar esse objeto do nosso meio. E aí essa arca vai parar em Kiriat Jearim, uma cidade que estava aproximadamente 11 quilômetros de distância de Bet-Semes. Então, eles tiram aquela arca daquele lugar e mandam para uma outra cidade. Aí, quando chega nessa outra cidade, ela fica mais ou menos 20 anos na casa de Obed-Edom. Porque quando chega ali, o sacerdote chega e fala, você agora foi eleito sem a sua vontade ou com a sua vontade para ser o guardião da arca. Então você vai guardar essa arca para nós, até a gente ver o que é que nós vamos fazer com essa arca. Durante 20 anos a arca ficou na casa de Obed-Edom. Desculpa, irmão, 20 anos na casa de Abinadab. Obed-Edom é um outro personagem, Abinadab. Então, 20 anos essa arca permaneceu ali e ninguém foi resolver o problema da arca. Porque a arca, irmãos, ela não poderia estar em um outro lugar a não ser o lugar santo do santo. A tenda já existia um lugar próprio para ela, já existia um lugar próprio para a arca. E não era na casa deste Senhor, não era no meio do povo, era no lugar santo do santo. Então, esse homem por 20 anos ele vai ser guardião dessa arca, por 20 anos ele vai vigiar a arca, e a Bíblia diz que ele foi abençoado, sua família foi abençoada durante 20 anos. E aí, irmãos, o povo começa a pedir a Samuel, Samuel, queremos um rei, Samuel, queremos um rei, Samuel, queremos um rei, Samuel, queremos um rei. Samuel vai e fala com Deus, Deus fala, então, vamos levantar um rei? Vamos. Entra Saul na história. Saul passa 40 anos de reinado. Saul não faz questão de buscar a arca do Senhor. Aonde ela estava, ela ficou. Por 20 anos, ela ficou. Mais 40 anos no reinado de Saul, ela ficou. Alguns comentaristas vão dizer que por 70 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Por 70 anos ela ficou na casa de Abinadab. Ela estava no lugar errado, mas por 70 anos a família de Abinadab estava cuidando da arca. E a Bíblia diz que Deus abençoava. E aí, irmãos, o reinado de Saul passa. Agora nós vamos ter Davi como novo rei. E Davi agora, irmãos, ele vai conquistar a cidade mais importante de Jerusalém. Hoje, a capital de Jerusalém, de Israel, é Tel Aviv, nós sabemos disso. Mas, naquela época, e para os povos, hoje, a cidade mais importante é Jerusalém, mesmo sendo Tel Aviv, a capital de Israel hoje. Quando Davi vai conquistar Jerusalém dos jebuseus, ele toma aquela cidade, faz para si cidade de Davi. Essa é a minha cidade, ela me pertence, eu conquistei.
Davi agora é o novo rei, conquista Jerusalém, e agora ele fala, essa é a minha cidade, a cidade que eu conquistei, essa é a minha casa, é o meu ambiente, é minha essa casa, eu conquistei. Saul não conquistou, mas eu conquistei, essa casa é minha. E aí, irmãos, Davi agora ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele lembra da arca. Ele fala, opa, a arca não está no nosso meio. A arca está mais ao norte, em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Vamos buscar a arca. Vamos trazer a arca de volta. Não queremos a arca lá, queremos a arca aqui, porque ela é a presença de Deus. É o lugar mais importante, é o objeto mais importante que representa a pessoa de Deus no nosso meio, é a arca. Vamos trazer para cá. E aí, irmãos, vão felizes, vão alegres, vão, irmãos, até esse local, preparam tudo, uma carroça. A Bíblia diz que 2 filhos ou 2 descendentes desse Abinadab, um vai na frente da carroça e o outro vai atrás, vigiando a arca. E a arca está indo no sentido Jerusalém. E aí, irmãos, aquela passagem que todos nós conhecemos, a arca dá aquela sacudida, a casa vai lá e, mete o mãozão e morre fulminado. E aí Davi começa a ficar preocupado, fala, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz o que era certo? Agora, irmãos, nós não temos um curioso morto. Agora nós temos um atrevido morto. Porque mesmo que não fosse a culpa dele, talvez ele tivesse boas intenções, já dizia um ditado lá no mundo, de boas intenções, o inferno está cheio. E agora ele coloca a mão na arca e morre. E talvez não fosse nem a culpa dele, talvez fosse no momento aquele momento que você tem, sabe, que você faz sem pensar? Ele colocou a mão e morreu. E aí Davi começa a ficar preocupado. Aí, irmãos, quando Davi, ele não tem o que fazer, ele leva essa arca e coloca na casa de Obed-edom. Aí sim entra Obed-edom. Obed-edom fica com a arca na sua casa por 3 meses. Por 3 meses ele preserva a arca. E alguém chega em Davi e diz assim, ô Davi, sabia que a casa de Obed-edom está prosperando? Davi, você sabia que a casa de Obed-edom está multiplicando? Davi entende que aquele é um bom sinal. Não, Deus não está irritado, Deus não está chateado. Muito pelo contrário, vamos voltar lá e vamos buscar a arca de novo. Aí Davi volta na casa de Obed-edom, pega aquela arca e traz. E a arca está entrando, irmãos, dentro de Jerusalém. A arca está entrando dentro de Jerusalém. E Davi, vamos entender agora a passagem que nós lemos, porque quando ele está entrando, está dando certo, ele dá 6 passos, o texto diz que ele dá 6 passos, sacrifica, dá 6 passos, sacrifica, dá 6 passos, sacrifica. E ele está vendo que está fluindo, quando ele chega dentro de Jerusalém, o povo está em alvoroço, em alegria. E Davi agora, ele começa a dançar, ele começa a pular, ele arranca a roupa real, e ele usa somente uma roupa simples, e alguns vão dizer até que é uma roupa de cantor, uma pessoa de um cantor, ou de uma pessoa pobre, do meio do povo, e ele começa a gritar e a pular, e a mulher dele vê aquela situação e fala, ei Davi, perdeu o juízo? Você é um rei, não é assim que age um rei, e acusa ele. Até disse, o 21 diz assim, disse Mical, foi perante o Senhor, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto, esse manto é um manto real, na frente das escravas de seu servo, como um homem vulgar. Ela trata ele como um homem vulgar. Por isso que eu disse no começo, que a princípio, lendo o texto rápido, parece que ela tem razão, parece que ele despiu, que ele está peladão no meio da arca e dançando, mas não é isso. Uma mentalidade judaica, isso nunca ia acontecer. Porém, ela trata ele como ser vulgar. Porque, irmãos, Davi está numa êxtase de alegria tão grande, porque a arca do Senhor chegou na sua cidade.
na sua casa. Davi está recebendo naquele momento, irmãos, a maior presença que existe, a presença divina na sua casa. Ele está chegando e a Bíblia diz que ele guarda uma tenda de Davi para a arca. Ele prepara uma tenda de Davi para a arca. Tem uma tenda própria. Essa tenda é minha, essa terra é minha, essa cidade é minha, mas você tem um lugar especial. E ele está tão alegre que a mulher não entende o que está acontecendo. Ela não entende. E aí, irmãos, agora nós vamos entender dois personagens aqui na Bíblia. Um deles é o frio. E o outro é o alegre, contente e grato a Deus. Irmãos, a princípio essa história, ela poderia acabar aqui como uma história. Porque Davi, a arca saiu de Israel, ela voltou para Israel, ela foi para um lado, foi para o outro, ficou 70 anos no lugar que não deveria estar. Agora ela vai para a casa de Davi, que futuramente seria o templo em Jerusalém também, haveria o templo de Salomão. Então, ela está agora no lugar certo. Porém, irmãos, a Mical, a mulher de Davi, não entendeu isso ainda, porque ela é fria. E aí nós vamos pegar os 4 personagens e vamos entender no nosso meio o que está acontecendo? Porque, primeiramente, eu poderia dizer, irmãos, o primeiro personagem é o curioso. Eles morreram por bisbilhotar as coisas santas. No nosso meio, está acontecendo, irmãos, e para quem entende um pouco, para quem observa, para quem acompanha redes sociais, para quem acompanha principalmente Instagram, para quem acompanha algumas páginas, não que eu quero pregar Instagram aqui, irmãos, mas hoje em dia os meios de comunicação, que você vai observar o mundo através da internet. Hoje a internet te mostra o mundo como ele é e até como ele não é. Mas então, irmãos, hoje você vai entender que no meio do povo de Deus tem muito curioso. Pessoas, irmãos, que estão lotando igrejas, lotando lugares, porque tem ali no meio do povo curandeiro, pessoa que revela, pessoa que ora e o gordo fica magro, pessoas, irmãos, que falam, quanto você tinha no bolso antes de ofertar? Eu tinha 10, e agora? Apareceu 20. E as igrejas estão enchendo de curiosos. Não são pessoas, irmãos, que têm respeito às coisas de Deus, como aqueles 70 não fizeram, não tiveram respeito. Por isso que eles morreram. Não foi porque Deus era ruim, porque eles não foram respeitosos às coisas de Deus. E quando eles olham, eles morrem. No nosso meio também tem isso. Os curiosos. As pessoas que enchem igreja. Hoje eu participei, irmãos, já fui de uma igreja que no culto de ensino não tinha ninguém. A maioria dos crentes não gosta de ensino, mas a maioria dos crentes gosta de revelação, a maioria dos crentes gosta de curandeiro, a maioria dos crentes gosta de um monte de enfeites que colocam dentro da igreja. É o sal grosso passa aqui, é o corredor de não sei o quê, é o tanque de não sei o quê, e as igrejas enchem, porque, irmãos, não tem compromisso, não tem cuidado com as coisas de Deus, eles são curiosos, apenas curiosos. E no texto que nós lemos, na passagem da arca, tinha os curiosos. E agora também nós vamos ter os atrevidos, que colocam a mão aonde não deveria. Aquele homem colocou, irmãos, a mão na arca, não foi na maldade de colocar, ele foi defender, foi proteger, mas Deus o matou. Hoje o que nós mais vamos ver no nosso meio, irmãos, são pessoas que colocam as mãos aonde não deve. Pessoas que falam de Deus e não deveriam estar falando de Deus. Pessoas que são pastores, mas não deveriam estar no ministério pastoral, porque não foram chamados por Deus. Pessoas, irmãos, que enchem templos, pessoas que enchem, irmãos, estádios. Mas, irmãos, não é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele cresce de forma horizontal. O verdadeiro evangelho sempre vai crescer de forma horizontal. O cristianismo, religião, ele cresce de forma vertical, ele incha, ele não cresce, ele incha. E essas pessoas, irmãos, são culpadas por colocar as mãos aonde não deveriam. Colocam as mãos aonde não deveriam. E por isso, irmãos, esse morreu. Jeremias 23, se não me falha a memória, eu não fiz anotação, estava lendo em casa.
mas Jeremias 23, que Deus diz para Jeremias: ai dos pastores. Aí dá uma lista de ai de pastores. Ai dos pastores, pessoas que não cuidam do meu rebanho, pessoas que não velam pelo meu rebanho, pessoas que estão ali somente para tirar a lã, comer a carne, não cuidam. E a Bíblia diz: ai dos pastores. Então são pessoas, irmãos, que estão no nosso meio, que estão colocando a mão. Irmãos, mas o que isso tem a ver comigo e com você, se isso está acontecendo lá fora? Nós também podemos ser vítimas destes pastores. Nós também podemos ser vítimas, irmãos, destes curiosos. Ei, vamos ali, para por quê? Está tendo uma porção de coisa, agora é unção de não sei o que, unção de não sei o que. E somos tentados a isso também. Então, irmãos, para nós precisamos observar, olhar e observar e dizer: Deus não está nisso não. Como Elias disse: opa, esse vento aqui não é de Deus não. E essa, não, essa tempestade não é de Deus. Agora, essa brisa é de Deus. Precisamos entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E aí nós vamos chegar em Davi. Mical era mulher fria. Mical não repreendeu Davi porque ela amava Davi, porque ela amava Davi. O texto de 1 Samuel, quando Saul vai matar Davi, ela ajuda Davi a fugir, ela amava Davi. Só que neste momento aí, ela não foi fria com Davi. Ela foi fria com a presença de Deus que estava chegando. Estava entrando em Jerusalém, o objeto mais importante de Israel, e ela não se preocupou. Ela era fria. Como seu pai foi, ela agora também é fria. E o final do texto vai dizer que ela foi acometido agora por não ter filho. Ela ficou estéril. Ela não teve filho. A única mulher que não deu filho para Davi. Ela não deu filho porque Deus não permitiu. Então, irmãos, no nosso meio ainda existe esse tipo de pessoas, pessoas frias, pessoas que é insignificante a obra de Deus, pessoas que é insignificante a leitura bíblica, pessoas que é insignificante, irmãos, se a obra de Deus está naufragando, se a obra de Deus está prosperando, porque, irmãos, prosperidade não é só o templo. Prosperidade é ver crescer com saúde. Quando eu vejo, irmãos, que eu acompanho algumas páginas, e um certo dia eu fui até compartilhar. Eu falei: eu vou compartilhar. Quem me conhece vai entender que eu estou compartilhando. Por que eu estou compartilhando? Mas quem não me conhece, irmãos, vai achar que eu estou compartilhando porque eu estou interessado, porque eu estou gostando daquilo que eu estou vendo. Porque, irmãos, quando a obra de Deus sofre, quando ela não cresce, quando ela mingua, o verdadeiro cristão sofre. Quando nós vemos crente sendo perseguido, o verdadeiro cristão chora. Quando nós vemos, irmãos, um monte de pregações por aí, que não louvam a Cristo, louvam ao homem, porque agora eu sou o maior profeta aqui do Brasil, isso deveria entristecer a igreja. Isso deveria deixar a igreja triste. Quando eu vejo um homem colocando a mão na barriga de um homem, porque está gordo, vou orar e você vai emagrecer, brincando com as coisas de Deus, e muitas pessoas vendo, gostando daquilo, o verdadeiro crente entristece. Porque são pessoas frias que não têm mais a capacidade de distinguir o que é Deus e o que não é Deus. Não tem mais a capacidade. As pessoas hoje no meio cristão estão frias. As mensagens no nosso meio são mensagens que te ajudam, a autoestima. São mensagens que vai fazer você sair daqui hoje. Irmãos, você precisa abrir um novo negócio porque Deus vai prosperar. Deus pode até prosperar. E se Deus não prosperar? O verdadeiro evangelho, ele vai te fazer pensar na salvação, não na prosperidade. Prosperidade é uma consequência. Então, irmãos, essas pessoas frias como Mical também está no nosso meio. Ela está no nosso meio. Pessoas que não estão nem aí com a obra de Deus. Em que sentido que eu estou falando? Em todos os sentidos. É nas pregações, nos louvores. Que você vê que os louvores, como eram lindos os louvores dos anos 80, 90. Hinos velhos, para velhos. Hoje você vai ouvir um hino, você não sabe para quem aquele cantor está direcionando. Se é para Deus, se é para o diabo, se é para ele mesmo, se é para ele fazer show. Eu não sei mais nada, estou perdido. Porém, irmãos, são pessoas frias no nosso meio. Existe um monte que só quer
viver dentro do evangelho, porque dá dinheiro. Isso dá dinheiro. Teve um cantor aí que minha esposa até brigou comigo porque eu fiz uma crítica e ela ouviu e ela não gostou. Cantores que até ontem cantava para o mundo. Hoje eu canto para Cristo, mas da noite para o dia ele mudou. Como assim? Não existiu uma transformação, uma mudança de vida. Não existe um entendimento. Eu preciso chegar a Deus, eu preciso entender Deus, eu preciso me entender, eu preciso me humilhar, eu preciso entender a grandeza de Deus, eu preciso ter um relacionamento com Deus para me entender o que é Deus. Não, agora eu sou cantor e já vai vendendo disco que a galera vai comprando e... Por quê, irmãos? Porque está frio. Está frio. Está frio. E aí, irmãos, para finalizar, também temos o Davi. Porque o Davi, ele diz para Mical assim, ó, mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou para ser soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Davi diz para Mical assim, ó, foi Deus que me deu tudo isso. Isso tudo para mim não significa nada, perante o que eu estou vendo agora, que é a presença de Deus. Tudo o que eu estou fazendo é perante Deus. E eu farei de novo, eu arrancarei minhas vestes reais, eu colocarei um manto sacerdotal, porque ele aqui estava vestindo um manto sacerdotal. Ele nem era sacerdote. Então eu estou vestindo um manto sacerdotal, estou vestindo as roupas mais simples que eu posso usar. Estou pulando no meio do povo, estou sendo um menino, estou sendo considerado por você uma pessoa, uma criança, um infantil. Mas estou fazendo tudo isso perante o Senhor. A alegria de Davi de ter a arca no seu meio, no meio da cidade, no meio da sua cidade, na sua casa. Irmãos, nós precisamos ter mais alegria da presença de Deus, assim como Davi tinha. Davi era um homem que quando ele pecou, que ele não foi o santo do santo, mas Davi, ele reconheceu o seu erro, ele se humilhou, ele chorou, ele voltou para Deus. Os salmos de Davi de arrependimento são um dos salmos mais lindos que existe na Bíblia, de choro, de arrependimento. E é isso que nós precisamos, desse avivamento, dessa ideia de eu sou feliz, irmãos, porque eu sou crente, eu sou cristão, eu vou para o céu, Jesus me salvou. Poucas coisas na minha vida eu me arrependo, porque tudo que você passa na vida é experiência. Talvez, se você fez alguma coisa errada no passado, hoje você não vai fazer, e vai ensinar outros a também não fazer. Você cria uma experiência de vida, uma experiência pessoal. Uma das coisas, irmãos, que eu mais me arrependo, que eu nunca me perdoaria, se eu pudesse me perdoar, porque eu não tenho o poder de me perdoar, eu me auto-perdoo. Foi o dia que eu falei com a minha mãe, ó, mãe, hoje eu não vou mais na igreja, eu não quero mais ser crente. Este foi o dia que eu me arrependo. Porque hoje eu paro e eu penso, o que eu ganhei? O que eu fiz? Aonde eu fui? Por que eu não parei e falei, mãe, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, porque eu era um jovem. A partir de hoje, mãe, eu vou mais no monte. A partir de hoje eu vou me envolver mais com Deus. Não, eu parei e falei, a partir de hoje eu não vou mais na igreja, então não me chama mais. Um dos arrependimentos. Poucos arrependimentos que eu tenho na vida, mas esse eu carrego comigo. Às vezes eu deito e fico pensando assim, gente, se eu tivesse começado a estudar a Bíblia bem antes, será que não seria melhor? Gente, se eu tivesse uma comunhão com Deus bem antes, quando eu era um adolescente, será que eu não estaria melhor? Gente, se eu tivesse... Isso me causa tristeza, porque foi um momento da minha vida de aprendizado que eu abandonei os caminhos de Deus. Ah, irmão, mas um dia você voltou, criou experiência, mas não serviu para nada. Aquela experiência que eu tive não serviu para nada, somente foi para mim pensar hoje, eu me arrependo de ter feito aquilo. E é isso que Davi está nos ensinando, é isso que essa história está nos ensinando. Irmãos, a arca, a presença de Deus, a nossa comunhão com Deus, vale muito mais do que ser somente curiosos dentro da igreja. Irmãos, querer colocar as mãos nas coisas de Deus parece bonito, mas se Deus não chamou, não faça. Se Deus falou não vai, não vai. Não pega, não pega. Deixa para outro. Deixa para outro.
E tem aquele frio que está dentro da igreja, irmão. Passa domingo, leva domingo, passa domingo, leva domingo, passa domingo, leva domingo. Não existe um aquecimento espiritual. Porque, irmãos, não existe aquecimento espiritual na vida do crente fora da Bíblia. Primeira coisa que o crente ele é avivado é quando ele ora e lê a Bíblia, ponto. Se ele não gosta de ler Bíblia, uma vez eu falei com o irmão e falou assim, irmão, não gosto de ler. Irmão, mas nem a Bíblia, mas nem a Bíblia. Então, irmão, que tipo de crente que você é? Você pode não ler todo dia, mas você tem que gostar. Eu não leio a Bíblia todo dia, mas eu fico em pânico quando eu passo, gente, qual foi o último livro da Bíblia que eu li? Aí eu falo, não acredito, eu compro um caderno, eu leio, eu faço esboços, eu pego anotações. Porque, irmãos, para mim, é o maior prazer da minha vida é ler. E as minhas filhas sofrem nas minhas mãos. Porque lá em casa é assim, ó, a Maria Clara, daquela não deixa eu mentir. Quando eu falo, Clara, você leu a Bíblia hoje? Ah, pai, hoje eu não li. Minha filha, você leu a Bíblia? Não, mas você, a maior parte das brigas lá em casa é quando eu falo, você leu a Bíblia hoje? Não, que dia que você leu a Bíblia, minha filha? Nós precisamos, irmãos, ter este cuidado do amor pelas coisas de Deus. E tudo começa com a oração e com a Bíblia. Tudo começa a partir daí. Então, irmãos, que essa mensagem não venha ser somente uma história, mas que venha ser um despertar nas nossas vidas. Se você está vendo aí fora no mundo, irmãos, pessoas curiosas, se afaste. Se afaste. Deus não está naquilo. Deus não está naquilo. Se você está vendo pessoas colocando as mãos nas coisas de Deus, se afaste. Deus não está naquilo. Se você está vendo pessoas frias no nosso meio que eu digo não é só aqui na igreja, é no modo geral, se afaste. Faça como Davi. Pula, porque Davi estava pulando de alegria, e o povo de Israel também. Faça como o povo de Israel e como Davi. Começa a pular na presença de Deus. Começa a se alegrar com as coisas de Deus. Porque, irmãos, é isso que no futuro vai contar. Quando chegarmos na eternidade, podemos dizer, eu fiz parte de um povo feliz na terra e feliz no céu. Amém, irmãos? Posso orar e terminar? Posso? Grande Deus, eterno Pai, primeiramente te agradeço por esse momento que o Senhor nos proporcionou de estar aqui na sua casa. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Pai querido, ó Pai amado, te agradeço por mais uma quarta que o Senhor me deu a oportunidade de falar da tua misericórdia. Pai querido, ó Pai amado, também te peço que nos leve em paz, em segurança, nos guarda com os teus anjos, ó Pai, nos leve em paz, nos dá um restante de semana abençoado. Pai querido, ó Pai amado, nos leva para as nossas casas agora em segurança, aqueles irmãos que estão trabalhando, aqueles que estão cansados do trabalho, aqueles que por algum motivo não pôde estar aqui. Deus, em nome de Jesus Cristo, visita cada um, avivando cada um crente no nosso meio. Deus querido, Deus amado, nos guarda, Pai querido, Pai amado, a nossa semana, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Cada um que aqui está, ó Pai, nos abençoa de forma especial. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, coloca as tuas mãos, a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus.